Scaronte é um RPG sobre guiar a alma para o além-morte? Então Ceifadores é um RPG sobre garantir que essas pessoas morram para começo de conversa. Sejam todos bem-vindos ao Dados e Contracapas, esse canal lindo e maravilhoso com o propósito de falar hoje sobre Ceifadores, um jogo narrativo sobre vida e morte. Um RPG para maiores de 18 anos, lançado pela VEC Editora, desenvolvido pelo Jorge Valpassos, esse lindo que é um monstro na hora de criar jogos. Mas monstro num sentido bom, tá? Eu adoro ele, gente. Por favor, não vão entender errado o que eu acabei de falar. Aqui, os jogadores são assassinos profissionais. Cada sessão, uma vítima diferente. O que não significa que esse é um jogo onde você pode fazer o que você bem quiser. Tirar vidas traz consequências seríssimas. Jogar com um ceifador não é o mesmo que encarnar uma máquina fria e sem sentimentos. Eles são, sim, assassinos experientes e muito habilidosos, mas matar pessoas sempre cobra um preço. Ainda mais quando essas pessoas são inocentes. Você não jogará com um herói ou então um aventureiro cheio de esperanças para o futuro. Você, na verdade, provavelmente já viu a luz esvaindo dos olhos de muitos desses enquanto você os assassinava. Ceifadores é um jogo sério, intenso, desconfortável. E justamente por isso ele precisa ser tratado com respeito e maturidade. O jogo roda em uma versão modificada do sistema L'Aventure, também usado em The Royale e arquivos paranormais. Toda vez que eu falo o nome desse sistema, eu invento uma pronúncia diferente para ele. Tenho que conversar com o Jorge para saber qual que é a correta. Mas com uns ajustezinhos pontuais para deixar ele mais otimizado para a temática. A partida acaba quando os jogadores executarem o alvo ou então não conseguirem mais dar cabo da missão. Uma guerra entre o Mestre da Vida e os Ceifadores. O prêmio? A vida da vítima. O Mestre da Vida descreve os cenários, as pessoas e as situações que cercam os outros jogadores. Ele é a encarnação de um mundo vivo que tenta com todas as suas forças atrasar seu inevitável fim. Os ceifadores são seu oposto. Eles trazem a morte e a espalham para quem estiver no seu caminho. São o pior que a humanidade pode oferecer e alguns deles gostam bastante disso. Mas o RPG ainda é um jogo colaborativo, então os jogadores formarão um grupo para realizar as missões. Entra aqui o Enclave. O Enclave não necessariamente vai ser um grupo de assassinos trevosos que só se encontram em salas frias e escuras, em subterrâneos mal conhecidos e sujos. Esse barulho retardado que eu fiz você pode tirar, tá? Então o livro te dá uma boa variedade de tipos de enclaves diferentes e ele ainda te incentiva a criar novos para manter a parada fresca, nova, com jeitinho de novidade. E como o Enclave vai definir tanto o tipo de assassino que ele emprega, quanto o tipo de vítima que ele vai caçar, ele geralmente é a primeira coisa que é decidida antes da partida. Ele pode ser definido apenas pelo mestre ou então em grupo, mas como esse aqui é um jogo de temática bem sensível e complicada, eu sugiro que ele seja decidido em grupo e que todos estejam de acordo com suas práticas. Não de acordo do tipo, sim, eu faço isso quando eu saio de casa, mas do acordo do tipo, tá bom, isso eu aceito o jogo. Vocês entenderam. E vamos lembrar que, apesar de ser um jogo que visa uma vítima por partida, Ceifadores não é um jogo para apenas one-shots. Afinal de contas, o Enclave sempre terá um novo alvo. Ao fim de uma missão, sempre haverão consequências, sejam elas externas ou internas, sejam elas boas ou não para os ceifadores. Essa trilha de morte vai continuar por um bom tempo antes de encontrar seu fim, afundando cada vez mais os jogadores e seus personagens nesse lodo que eles resolveram fazer parte. Então o jogo oferece algumas formas de você já engatar a próxima partida baseada no que aconteceu nessa partida de agora. São os condicionamentos. Aliás, material de apoio é o que não falta nesse livro e eu não me refiro às regras. Mesmo porque as regras são o principal objetivo de se escrever um livro de RPG para começo de conversa, né? Para toda decisão ou escolha que deve ser feita durante a partida, tem algum tipo de tabela ou então forma de escolher uma opção aleatoriamente dentro do livro. E o livro é tão absurdo de bem feito que é capaz de você nem perceber que acabou de passar por uma tabela. Tipo essa aqui. Então praticamente a única preparação que você precisa antes de jogar é saber as regras
e respeitar o limite de todos os jogadores. O resto vocês montam e decidem ali mesmo, já na mesa. O jogo possui 2 tipos de fichas, ambas com 2 lados, que devem ser recortadas, dobradas e montadas na frente do jogador como se fosse um mini escudo do mestre. Uma das faces todos enxergam e a outra é apenas para você. O dossiê da vítima fica com o mestre da vida e a ficha do ceifador fica com... bom, adivinha só. Se você não conhece os RPGs da VEC Editora, eu recomendo muito que você dê uma olhada, porque eles são incríveis, de bem produzidos e desenvolvidos, e caso você queira ver alguns deles, é só clicar bem aqui, que eu já falei de alguns deles no canal, e o vídeo de baixo foi recomendado direto do YouTube pra você, e eu vejo você no próximo vídeo, beleza? Até mais!